que com certeza eles vão te ajudar, tá bom? Estamos juntos lá? Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. E diz assim para nós a palavra de Deus: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, esse momento, Pai, a nossa atenção, a nossa mente, nosso intelecto estão voltadas para ouvirmos ao Senhor, entendermos a Tua palavra e analisarmos tudo aquilo que nós estamos ouvindo, Pai. Por isso que nesse momento, de forma especial, o Senhor encontra o nosso coração pronto e aberto para ouvir a Tua voz essa noite, Pai. Assim oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos relembrar rapidinho aquilo que a gente está fazendo, então. A proposta, e você sabe muito bem que todos esses objetos, eles não são objetos de alguma coisa profética, abençoada, ungida, nada disso. São simplesmente coisas do nosso dia a dia que vão ajudar a gente a bater o olho e lembrar daquilo que a gente falou durante esse mês. Então, nós estamos preparados para começar uma jornada esse ano, de 2026. E como toda jornada, toda viagem, toda aventura, a gente precisa ter uma mala com algumas coisas básicas ali, né? Com os nossos itens críticos da nossa viagem para acompanhar durante o nosso ano. Então, a primeira coisa que a gente fez com a nossa mala para começar o ano foi o que mesmo? Esvaziar, limpar a nossa mala, né? Mateus, vem ser o meu mala sem alça hoje aqui, por favor. Eu esqueci que domingo passado tinha que pôr as coisas aqui dentro. Eu fui colocando tudo em cima, né? Então, na falta de um outro apoio, a gente usa o Mateus, que é mais bonito que os apoios de mala. Amém. Não deu certo. Vira de lado aí, muito bom. Para que a gente viaje, nossa mala tem que estar vazia, igual está essa, certo? Carregar um monte de coisa do ano passado para esse ano é trazer um peso desnecessário que você não precisa trazer. Pecados, mágoas, chateações, brigas, enfim, aquilo que Deus mostrou que estava aí guardadinho no seu coração. A gente limpa para conseguir continuar caminhando. E a primeira vez que depois a gente limpou, nós colocamos algumas coisas aqui importantes. Lembram-se? Nós colocamos o durex ou a fita, ou foi o melhor que eu consegui e você aceita isso, tá? Que é para quê mesmo? Falar menos e ouvir mais. A ideia é que você passa a fita na boca de vez em quando, para aprender a ficar um pouquinho quieto. Muitas vezes o silêncio traz paz e ajuda a gente a ouvir melhor, ouvirmos bons conselhos, não é isso? Então a fita precisa acompanhar a gente. E a gente colocou também um filtro. E o filtro, obviamente, é para filtrar. Não é tudo que você ouve, não é tudo que você pensa, não é tudo que você tem de conselho que você tem que levar, não. Você precisa de um filtro para que você consiga tirar o melhor e jogar fora o resto que não presta. Ou, muitas vezes, deixar tudo aqui dentro, porque muita coisa não presta. Lugar de encontrar conselhos é com os mais experientes, é com os seus irmãos na fé, é através da Bíblia Sagrada, não é no Instagram, não é no TikTok, não é em qualquer outro canto que venha à sua mente aí. Por isso a gente precisa do filtro, certo? E então o melhor dos o melhor dos conselhos está na Bíblia, que é inspirada para que a gente possa moldar o nosso coração. Por isso a Bíblia vai junto. Na semana passada, a gente pôs mais um item ali dentro, que foi a nossa... Eita, agora eu vou passar a semana inteira depressivo. Vamos lá, é a nossa... Vamos de uma vez? É a nossa Tá vendo? Vocês já sabiam, né? E aqui, simbolicamente, meu RG, que não vale muita coisa. E uma irmã
muito próxima, né? Falou essa semana: nossa, pastor, você estava igual o Beto Carreiro semana passada, né? Deus te deu um chicote, sobrou para todo mundo. Graças a Deus. Para a gente tomar vergonha na cara, né? É importante. Vocês acham que eu vou apanhar sozinho preparando tudo? Não, é para todo mundo junto. Nossa identidade. E aproveitando aqui a identidade, a gente fez uma brincadeira com 2 dos nossos diáconos, né? Vocês lembram ou não? Pois é, aí eu fiquei ouvindo, né? Por que o bullying é separado para uns e para outros não? E para não cair nesse erro, eu quero mostrar 2 fotos para vocês, muito bonitas. A primeira é do nosso diácono Alexandre, que está ali inclusive, né? Põe aí, gente. Olha lá. Eu retomei meus créditos do GPT, Ale, e falei: coloque e transforme meu amigo aqui, que já é gente boa, com o rosto de alguém gente boa e torcendo para o maior campeão brasileiro. E aí automaticamente apareceu assim. Mas se você recebe uma mensagem dizendo: olá, aqui é o Alexandre e eu quero saber se você está bem, com essa foto aqui, você acredita ou não? Não. E aí nós temos o Celso também. Põe aí, por favor, meninos. Olha o Celso aí. Ficou marcado a identidade, não ficou não? A característica, digamos assim. Mas você acha mesmo que o Celção ia estar com uma barbona dessa e um dreadlock na cabeça? Fica a ideia, né? Eu estava falando com ele aqui, estava assistindo. Celção, fica a ideia aí para você fazer com a gente também. E aí, eu tentei fazer o nosso irmão Alvarino, mas irmão Alvarino, acabou meus créditos no GPT. É de pobre. Semana que vem, você já sabe, não vamos fazer escolhas entre uns e outros, né? Mas, enfim, a gente foi lembrado que a nossa identidade tem a ver com o jeito que a gente vive, com a forma que a gente vivencia as nossas relações, e não com aquilo que a gente quer mostrar que é. Então, precisa ter essa diferença toda. E hoje, nós vamos colocar mais um item na nossa mala para fechar, que é não dá para ver, não é protetor solar, repelente. Quase. É um repelente isso daqui. Vocês usam repelente? Sim. Então, quando você usar, você vai lembrar desse repelente. E a gente vai entender o que é que a gente quer repelir, então, para fechar a nossa mala aqui. Muito obrigado, Mateus. Pode ir com a mala. Hoje nós vamos entender o que é que a gente vai precisar repelir de perto da gente, para que a gente tenha um ano de bênçãos, um ano de novas experiências e um ano de crescimento para a glória de Deus. Você quer isso ainda ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Uma vez que semana passada a gente definiu qual é a nossa identidade, agora a gente precisa zelar pela identidade que a gente tem. E você sabe que uma das armadilhas que a gente mais tem diante de nós durante o ano é de, junto com as circunstâncias, com os momentos, com várias outras coisas que vão acontecendo, a gente vai abrindo mão progressivamente de quem a gente é, até que a gente se perde. Por isso, a gente precisa se proteger de algumas situações, para que a gente não vá abrindo mão de ser quem a gente é, para parecer o que os outros querem que a gente seja, ou então, para que a gente deixe de parecer com Jesus Cristo, que é o nosso objetivo, tanto como igreja, quanto como discípulos de Jesus. Esse é o nosso maior alvo. Nós queremos ser parecidos com Ele. Por isso, nós precisamos zelar. E aí, dependendo do jeito como você vive, você sabe que a sua presença em algum lugar provoca algumas reações. Ou a presença de outros chegando onde você está provoca outras reações também. E quais são elas? É a reação de quando você está naquela festa de casamento, e aí você vai vendo os parentes chegando para a festa e as mesas colocadas, e de repente quando você olha para trás está vindo aquele tio, a tia, o primo, o cunhado, enfim, que é gente boa, aquela pessoa que você gosta, que é agradável. É inevitável você olhar para a pessoa e você logo colocar um sorriso no rosto. Você já levanta para cumprimentar, para dar um abraço, um aperto de mão. Você afasta um pouco as cadeiras para que tenha espaço para que ele ou ela sentem junto com você na mesa. Você quer estar perto, você quer viver aquele momento. Praticamente com um sorriso e com um olhar, você está implorando para a pessoa: senta comigo porque eu gosto de estar perto de você. Já viveram essa experiência?
Espero que tanto chegando quanto recebendo alguém em algum lugar. Porque a outra reação é aquela que é, na verdade, totalmente o oposto. É quando você está naquela reunião, naquela festa de família, e de repente abre o portão e está chegando aquela pessoa que você olha e fala: ai meu Deus, será que é chato eu ir embora agora? Será que eu fico aqui ainda ou, né? É aquela pessoa que quando vai chegando perto de você, ao invés de você abrir um sorriso, você logo abaixa a cabeça e fala para quem está do seu lado: disfarça, mas olha quem chegou. Olha quem está vindo. E ao invés de abrir espaço para a pessoa sentar, você vai puxando todas as cadeiras, já dizendo assim: vai para lá, fica lá fora, mas aqui você não senta comigo. É aquela pessoa que já chega trazendo todo aquele ar de rancor, aquele ar de alguém que é chato mesmo, a pessoa que é mentirosa, manipuladora, vem chegando de longe, você já vê pelo andar, pelo sorriso, aquela coisa desconfortável, camisa do Corinthians, coisas desse tipo, e você já vai fechando ali e vai dizendo assim: ó, não quero você aqui perto. Certamente você já teve esse tipo de reação, não é mesmo? E eu espero que não tenham tido quando você chegou em algum espaço. Mas no fim das contas, nós queremos de fato, na maioria das vezes, olhar para as pessoas, vê-las como pessoas agradáveis, no nosso caso, como vimos semana passada, vermos pequenos cristos, os cristãos de Atos 11 chegando e vivendo esse momento gostoso uns com os outros. E para que a gente não perca isso, a gente precisa desse repelente na nossa mala, para repelir de perto de nós, não apenas insetos, não apenas mosquitos, não aqueles bichinhos chatos que ficam perto de você o tempo todo, mas ao invés de você repelir de você para fora, é repelir coisas que não podem entrar na sua mente, características que você não pode ter junto com você. E se nós aprendemos como devemos ser, hoje nós vamos aprender como nós não devemos ser. E eu preciso já te dar um alerta logo de cara, de que ouvir esse tipo de coisa é praticamente trazer à nossa memória um monte de gente que você não gosta por qualquer motivo. E você vê as características e vai dizendo: ah, se o fulano escutasse isso aqui, ah, isso aqui é a cara de não sei quem. E eu quero lembrar você que o repelente não serve para passar no outro e proteger você. Não é? Pensa aí, você está num lugar, em Ilhabela, que tem aqueles dragão do inferno picando todo mundo lá. Se você chega lá e eu venho, passo o protetor no meu pai todinho e falo: pai, você está protegido aí? Então eu não vou ser picado, está tudo certo. Vai funcionar? Não dá. Só funciona se a gente usar na gente mesmo. É um produto pessoal de efeito intransferível. É o que diz no rótulo, depois você lê por curiosidade lá. É isso. Repelente serve para passar, para proteger a gente. O outro, ore e peça a Deus que mude a vida e o caráter dele. A sua principal responsabilidade e o seu principal desafio é com você mesmo. Tá certo? E por isso é que nós consultamos e somos guiados aqui pelo texto de Provérbios. Por quê? Você sabe que o texto de Provérbios, como um todo, do começo ao fim, ele é, na verdade, um compilado de conselhos de sabedoria. Você sabe que não dá para ler os Provérbios como os livros históricos ou como os evangelhos. Você não consegue criar uma narrativa, você não consegue ilustrar uma história agitada acontecendo. Não tem nem necessariamente começo, meio e final. O livro de Provérbios é justamente essa coletânea de sabedoria para que você vá olhando e vendo coisas que você precisa ter e coisas que você não precisa ter, e de preferência não queira ter. Mas para que a gente não fique tão perdido assim, lendo o texto, o próprio texto, no capítulo 1 ao 4, vai moldando para a gente, ou vai criando alguns personagens. Quem são os personagens? São as referências que nós encontramos ao longo do texto como um todo. Basicamente isso. Então você vê muito comparativo direto entre uma situação e outra. Você vê que o sábio é aquele que procura paz.
Mas o tolo é aquele que procura a briga, ou a guerra, ou os confrontos, em alguma medida. Você vê que os experientes, na linguagem dos provérbios, aqueles que já viveram, já experimentaram alguma coisa, eles são mais sábios por tomar decisões não baseadas em algum tipo de ânimo ou em algum tipo de alegria a mais. Mas eles são experientes e por isso têm mais sabedoria. Ao contrário, aqueles que são iniciantes, novatos, algumas versões trazem como jovens, mas entra naquilo que nós vimos na semana retrasada. Quando o texto bíblico traz jovem, não significa necessariamente que estamos falando de idade. Lembram-se do Roboão que nós lemos? Diz que ele ouviu o conselho dos jovens que cresceram com ele. Diz o capítulo 10, mas o capítulo 12 vai dizer para a gente que quando Roboão assume como rei de Judá, ele tinha 42 anos. Então a questão não é a idade, a questão é a forma de se viver. É claro que jovem tende a ser mais besta do que os mais adultos, certo, jovens? Ué? Certo, jovens? Vocês não vão falar, né? Tá bom. Mas a experiência, a vida como um todo, leva a gente a ser mais inconsequente, mais explosivo e impulsivo, e isso é absolutamente normal, faz parte, está tudo certo. Então, aqueles que são iniciantes ou novos em alguma coisa, eles já não são tão sábios quanto os experientes. Isso tudo serve para quê? Para mostrar para a gente que existem formas da gente viver. E apesar de não ser uma história narrativa, a gente encontra os personagens com quem a gente quer parecer e com quem a gente não quer parecer. E o começo do capítulo 6 é o texto que vai mostrar para a gente as características que tornam alguém insensato. As características de alguém que é tolo. O que é que faz alguém ser esse tolo? O que é que faz alguém ser esse, dentro da nossa linguagem, parafraseando meu amigo Emanuel Shoa, qualquer coisa você fica com raiva dele, não de mim, na tradução que ele mesmo faz é as características que faz de alguém um belo de um idiota. É isso. Sabe quando você olha para alguém e fala, meu Deus, que idiota essa pessoa? Você não está fazendo ali uma menção ou um julgamento necessariamente se é salvo ou não, se vai para o céu, se vai para o inferno, se ele é são mentalmente por completo ou parcialmente. Você só está vendo alguém que vive a vida de um jeito tão desprezível que automaticamente você precisa de um substantivo qualitativo a respeito da forma de viver daquela pessoa. E aí a gente olha e fala, meu Deus, esse cara é um idiota, essa mulher é uma idiota, não dá para viver desse jeito. São essas características que o capítulo 6 atribuem para a gente, que nos livra, o repelente que é a nossa proposta, nos livra de sermos belos idiotas vivendo 2026. Eu pressuponho que você não quer ser um idiota esse ano, estou certo? Pois é, então anota, põe no celular, grava na mente, grava no coração essas dicas, porque elas vão ajudar a gente como um todo. Nós precisamos então, em primeiro lugar, de um repelente para superioridade. Vamos lá? Precisamos de um repelente para superioridade. Muito bem. A primeira característica que aparece no capítulo 6, nesse trecho que a gente leu, se você acompanhar comigo no texto, vai dizer que Deus, então, detesta algumas características, e a primeira delas são olhos altivos. Está escrito assim aí na sua Bíblia? Ou então, olhares arrogantes. Há uma pequena variação para mostrar a mesma coisa. No fim das contas, o que o texto está classificando para a gente é o que a gente chamaria de um nariz empinado. Aquela pessoa que já chega perto de você, pressupondo que não importa do que, o que, quando, onde, ela sempre está mais certa que você. Ou, em outras palavras, como diz o ditado, até calado a gente já está errado, porque a palavra superior da verdade sobre todas as coisas pertence àquela pessoa.
É aquele que o nariz empinado, ou diria o provérbio no tempo bíblico, né? Os olhos empinados, os olhos para cima, é essa menção de alguém que está tão em si mesmado, que não consegue ter a capacidade de olhar para o lado e encontrar os outros. Em outras palavras, significa ser aquele que se acha superior aos outros em todos os momentos. Meus irmãos, é insuportável viver com gente assim. Vocês concordam comigo? Não. É insuportável viver com gente assim. E eu imagino que mais do que conviver, deve ser insuportável ser uma pessoa desse jeito. Já imaginou você viver a sua vida achando que só você está certo sobre tudo e que todo mundo está errado? E é quase que uma psicopatologia de quem vive dessa forma, entender que não apenas ele está certo em todas as coisas, mas entender que os outros estão querendo prejudicá-lo por qualquer coisa. Então, além de eu estar certo, eu preciso me proteger. Porque o outro que disse que de repente eu estou errado, ele não quer só ser superior à minha pessoa, ele quer a minha derrota. Ele quer o meu fim, ele quer a minha vergonha e qualquer outra viagem que a nossa mente leve a gente a fazer. Esse problema que é sério, ao olhar do que a Bíblia diz para nós, é algo que não pode pertencer nas características de alguém que diz e que confessa ser um discípulo de Jesus. Isso porque o contraste direto vem do que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, e aliás, eu preguei em novembro um sermão inteiro sobre isso. Se você se lembra do que diz o texto lá no Sermão do Monte, quando Jesus vai começando a ensinar os seus discípulos, e ele vem dizendo: bem-aventurados serão aqueles que, e traz as características de alguém que faz parte do reino de Deus. E uma dessas características é justamente aqueles que são humildes de espírito, ou dependendo da sua versão, os que são pobres de espírito. Para entender o que é uma coisa e outra, aí você vai para o YouTube para você lembrar. Mas a ideia do que Jesus está dizendo mesmo é que serão felizes, viverão bem, farão parte do reino de Deus, aqueles que são humildes em todas as coisas. E não dá para ser humilde tendo um olhar superior. Não dá para ser humilde entendendo que você é aquele que sabe de todas as coisas. E uma das definições que eu aprendi, inclusive com meu pai, e já ensinei várias vezes aqui, é que a humildade não é se colocar como aquele que é inferior ao outro, simplesmente para parecer ser um pouquinho mais legal. A tendência é que, por exemplo, você faça bem uma coisa e alguém chegue para você para dizer: nossa, você faz muito bem isso aqui. Você passa o melhor café que eu já tomei. Irmã Nelita faz a melhor coxinha da nossa igreja. E aí a gente chega, né, para dizer: mãe Nelita, sua coxinha é sensacional. E ela fala: não, dei sorte. Foi assim uma receita que eu vi lá no Google. Pedi para o ChatGPT a receita e fiz. A gente sabe que não. Uma boa baiana, cozinheira de mão cheia, vai fazer e vai fazer bem. Faz com amor, faz com atenção, toma cuidado com todos os processos. E por isso, ela faz muito bem. É falta de humildade você olhar e dizer que não é tudo isso enquanto você está achando. Mas a humildade é você se ver como de fato você é. Então é alguém chegar e dizer: mãe Nelita, a senhora faz a melhor coxinha que tem. E ela responderia para a gente: muito obrigado, que bom que você gostou. Porque ela também não precisa dizer: é isso mesmo, a melhor da cozinha sou eu, não tem para ninguém. Nem sei como dizer, né? Mas se tem o pasteleiro, tem o coxinheiro também, né? Eu sou a melhor coxinheira desse estado mesmo. Aí já é pender para o outro lado. É simplesmente nós reconhecermos quem nós somos e saber que a gente erra e que a gente é bom em um monte de coisa. E está tudo certo. Não tem como a gente viver como membros do reino de Deus entendendo que somos superiores aos outros, por qualquer razão que seja. E me permita dizer a você
de que talvez a sua mente veja essa questão da superioridade com aquelas coisas que são mais extremas, com aquela falta de respeito declarada, com aquelas palavras de depreciação do outro, com aquele jeito arrogantão mais no sentido explosivo, que joga tudo um na cara do outro, né? Mas entenda que a superioridade é muito mais sutil do que a gente imagina. Porque ainda que você não fale, não verbalize, não exponha os seus pensamentos, à medida em que você formula o seu pensamento sobre alguém, alguma coisa, você já pode estar pecando ali antes da largada acontecer. É quando alguém vem falar alguma coisa com você sobre qualquer tema, e enquanto a pessoa está falando, você está pensando assim, olha aí, não sabe nada do que está dizendo. Esse aí faltou nessa aula, né? Faltou na aula de não sei o quê. Isso aí que ele está falando é besteira. A gente não fala, e a gente dá aquele sorrisinho para dizer, né? Legal, obrigado. Mas lá no nosso coração, a gente já está diminuindo o outro, simplesmente talvez porque a opinião seja diferente. E aqui eu preciso tocar na sua ferida mais uma vez. É quando chega o seu parente que vota no Lula, e você não fala nada, mas você já está pensando, olha lá, faz o L aí, ó, imbecil. Ou quando chega o seu parente que vota no Bolsonaro, e você já está dizendo, olha o estúpido chegando aí, olha o burro, entrou na sala o burro aqui. E ó, não vem se ofender com as coisas que eu estou falando não, porque você pensa isso aí, viu? Se ofenda com o seu pensamento primeiro, você se ofender comigo, tá? É esse tipo de coisinha, esse tipo de coisa pequena, que vai minando os nossos relacionamentos. Esse é ano de eleição. Pelo menos uma vez por mês eu vou frisar para você. O dia em que você romper relacionamentos, o dia em que você romper com a sua família, o dia em que você perder amizades por causa de política, você pode saber que você esqueceu o que é o Evangelho. Você não tem que estar nem de um lado nem do outro, você tem que estar com seus olhos na cruz. Você pode ter todo o tipo de preferência, você é absolutamente livre para isso. Mas não ache que o outro que não pensa igual a você, não ache que o seu irmão da igreja que não pensa igual a você, é um imbecil simplesmente porque ele não vota igual a você. Porque o dia que você achar isso, o imbecil não é o outro não. Olha no espelho que você vai achar. Gaste tempo com aquilo que é necessário. Gaste energia com aquilo que vale a pena. Coisas secundárias, como votação, me ajuda a ajudar você, por favor. Então, voltando ao nosso texto, é esse tipo de olhar, de pensamento, de relacionamento que vai minando todas as coisas, porque no fim das contas, a superioridade, meus irmãos, cobra o preço da solidão também. Você se ver como superior a todos é você entrar numa bolha de isolamento, de solidão, de viver naquele mundinho que só você está certo, e você está perdendo uma das coisas mais preciosas que Deus nos deu nessa vida, que é a capacidade de sorrir, de conviver, de se alegrar, de compartilhar, de pensar diferente, mas continuar mantendo um bom relacionamento, que é aquilo que de fato importa para a gente. E olha só, o texto diz lá no começo, não é que Deus se incomoda com gente que vive superior aos outros. Deus não acha chato aquele que é superior. Você lembra qual é a palavra que a sua Bíblia diz para você? Deus odeia. E aí a gente entra numa crise, porque o Deus que é amor, o Deus que é perfeito, o Deus que é tudo aquilo de bom que existe no mundo e que aquilo que poderá vir a existir. Como é que um Deus desse odeia alguma coisa, né? E a ideia dessa palavra e dessa construção da frase é justamente dizer que Deus odeia. De uma forma santa, soberana e perfeita, Deus odeia a gente desse jeito. E a Bíblia não faz questão de explicar como isso acontece, simplesmente é assim. E a raiz dessa palavra do odiar tem a ver com separar. Tem a ver com, é a mesma palavra, inclusive, no Antigo Testamento, usada para divórcio, por exemplo. Deus se separa, Deus se divorcia,
Deus vira o seu rosto de pessoas que vivem desse jeito. Portanto, a superioridade é muito além de uma crise e um problema que você precisa tratar com os outros e consigo mesmo. Mas a gente precisa tratar isso com Deus. Porque enquanto estamos andando e vivendo felizes da vida, achando que está tudo certo, Deus está cada vez mais se distanciando de pessoas que vivem desse jeito. Por isso, o repelente é muito importante para a gente. Salmo 18, verso 27, Davi está no momento bem complicado da batalha contra os homens do seu filho, Absalão, depois que ele abusa de sua irmã e gera uma crise familiar e política gigantesca no reino de Israel. E então Davi começa a trazer características das pessoas que ajudavam ele, dos outros, enfim, até chegar nessa frase que marca para a gente. Deus salva aqueles que são humildes, mas Ele humilha aqueles que são de olhos altivos. Está entendendo que não precisa de uma situação específica para que você seja colocado de lado, mas é o próprio Deus que vai se encarregar de pisar no seu orgulho maldito e pecaminoso para humilhar você mesmo. A solução para isso é a gente não viver desse jeito. Porque o contrário daquele que vive com superioridade, com olhos altivos, nariz empinado, é aquele que é humilde de coração. E é isso que a gente precisa buscar viver. Amém, gente? Amém. Que Deus nos livre da superioridade em todos os âmbitos. Em segundo lugar, nós precisamos de um repelente também para a maldade. Vamos lá? As duas coisas, precisamos de um repelente, em primeiro lugar, para e muito bem. A continuação dessas características, e se você olhar com detalhes, você vai perceber que aquilo que Deus fez questão de estar registrado para a gente, somando parte por parte, constrói praticamente um corpo. É essa formulação de montar um personagem, alguém que a gente quer se livrar dessas pessoas. Então, a continuação, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Além dos olhos altivos, ele vai dizer: a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Se a gente fosse abrir para que cada um aqui dissesse pelo menos uma situação em que você viu alguém agindo com maldade, com qualquer uma dessas características aqui, sem motivo nenhum, e ainda que tivesse algum tipo de motivo, você ia ter uma lista gigantesca de gente que é meio idiota a ponto de viver desse jeito aqui. E eu desconfio que literalmente a gente ia ficar aqui até amanhã falando disso. Mas a ideia do texto como um todo é mostrar que tanto a mentira quanto o assassinato, quanto aquele que faz planos, aquele que orquestra situações de maldade, gente que fica fazendo esquema para que algo ruim aconteça com o outro, e aqueles que estão ali apressados, que estão ansiosos por ver a desgraça acontecer com o outro, tudo isso é marca de pessoas que você convive todos os dias, é marca de pessoas que, como eu e você, temos a raiz do pecado ainda plantada nos nossos corações, e você se conhece muito bem e sabe que se depender de você, você não é esse sorriso todo o tempo todo. Você sabe que existem as pessoas com quem outros podem mexer para fazer você virar uma fera, como dizem. Você sabe bem que existem palavras, que existem xingamentos, que existem ofensas, que você até tolera, mas tem outras que ninguém aceita. E eu me lembro muito bem quando eu era moleque jogando bola. Lá na quadra do nosso glorioso condomínio Bacia do Prata em Mauá, né? Que a gente falava que era a nossa quebrada. Os meninos do condomínio. Na quebrada do Parque São Vicente, né? Lá em Mauá. Lá na nossa quebrada da quadra, do campo, a gente ia jogando bola, e você aí, homem ou mulher que já jogou bola, você sabe muito bem que não precisa de 5 minutos para você querer dar um tiro na cabeça do outro que está jogando contra você.
Não é verdade? Irmão Alvarino, que foi jogador por um tempo aí, sabe bem. A gente fica com raiva, vai subindo aquele ódio inexplicável. E lá na nossa quadra, você podia xingar de tudo. Você falava qualquer coisa, mandava para tudo que é lugar. Mas se alguém fizesse menção a nossa mãe ter uma profissão não convencional na sociedade, você sabe o que é? O tempo fechado. Fala de tudo, mas se falar da mãe, o bicho pega. Você sabe bem que tem aqueles momentos em que pode ser que não sejam os extremos que nós estamos acostumados, mas que você talvez vive um pouco planejando coisas maldosas e ofensivas aos outros. E mais uma vez, me permita deixar isso claro. A gente olha para essas questões todas e a gente já automaticamente é levado a pensar nos extremos. A gente é levado a pensar que aqueles que vivem desse jeito aqui são os ladrões de banco, são os assassinos, são os traficantes, são os estupradores, são os sequestradores. Só eles vivem desse jeito aqui. E isso é bem verdade, mas o texto bíblico não está tratando somente dos extremos. Até porque, para chegar num extremo, basta uma semente plantada no seu coração. E falta apenas você não se ver mais como alguém que tem limites. Para que você vá caminhando e progressivamente, vez após vez, você começa a construir um degrau para você estar lá no meio da desgraça. Um ladrão não vira ladrão do dia para a noite. É só o pai vacilar com um dinheirinho na carteira para você passar a mão e levar embora. É só você estar numa loja grande, com um quadro de funcionários pequeno, que você sabe bem que aquele par de meia, aquela garrafinha, ou aos adolescentes aí da época das lojas americanas ou pernambucanas, que você sabe bem que qualquer vacilada do caixa, você rouba um bombom e põe na mochila, põe no seu bolso. É o tiozinho da mercearia, que já com uma certa idade está vacilando para dar o troco, e você passa a mão no pacote de bala dele lá. É só começar com esse tipo de coisinha pequena. Nada começa explosivamente grande, mas começa com pequenas coisinhas. Começa com aquilo que você deixa florescer no seu coração. Começa quando você começa a planejar fazer raiva para sua esposa por alguma coisa que ela fez para você. Começa com você, mulher, sabendo o jeito que você fala com o seu marido que vai fazer ele explodir, mas você está lá contando as horas para ele chegar do trabalho, para você descarregar um caminhão de coisa na orelha dele. É aquele jeito que você sabe que dependendo do que você fizer e como você fizer, você vai ofender profundamente os seus pais. Ou então, aquele tipo de frase, de fala depreciativa, desumanizada, que você sabe que quando você der um belo de um xingo no seu filho, ele vai se sentir mal demais. Mas já que eu estou com raiva dele, eu posso fazer isso mesmo. É com esse tipo de coisa pequena que encontra nos nossos dias. É aquele plano que nós estamos orquestrando para punir alguém de alguma forma. E aqui me permita dizer a você, que você sabe que eu estou no fim de uma pós-graduação e eu tenho lido coisas extremamente interessantes a respeito das reações do corpo humano ou da personalidade humana. E eu encontrei duas coisas que vale a pena a gente medir no nosso coração da forma que a gente vive. Existem duas formas que são psicologicamente cruéis no trato uns com os outros. Existem reações que já são colocadas como níveis de tortura no relacionamento entre um e outro, a partir de coisas que a gente fala ou que a gente não fala. A primeira delas é a lembrança constante do passado. Um jeito de você escravizar alguém e o jeito de você tornar outra pessoa emocionalmente dependente de você. É só você ficar o tempo todo, discussão após discussão, lembrando as coisas do passado. Tanto do que as pessoas foram,
tanto do que as pessoas fizeram, do que as pessoas pensaram e coisas do tipo. Basta uma discussão que você vai jogar alguma coisa do passado na cara do outro, para você começar uma raiz de dependência emocional que leva a outra pessoa a um quadro clínico de psicopatologia. Não é simplesmente levar uma pessoa a ficar meio chateada, não. É você criar a raiz de uma doença no outro. E o segundo ponto mais cruel no trato uns com os outros é o silêncio. É quando você chega para conversar e para resolver um problema, e a outra pessoa olha nos seus olhos, fica ali te olhando como se você fosse um besta parado, e ela simplesmente se recusa a responder você. É aquela pessoa que se tranca no banheiro para tomar um banho ou se fecha dentro do quarto sem dar qualquer resposta. Essa é outra raiz a uma psicopatologia de doença e dependência emocional. Porque ninguém foi feito para ser autossuficiente, mas ninguém foi feito para ser aquele que aquele que fica arrastando atrás do outro o tempo todo. Isso é cruel, isso é doentio para quem precisa lidar com isso, mas revela uma doença no coração daquele que faz isso tudo também. É esse tipo de ação, é esse tipo de resposta às brigas, é esse tipo de tentativa ou não de resolver os seus relacionamentos, que Provérbios está dizendo para a gente que é pura maldade no seu coração. E mais uma vez, Deus não se chateia com a maldade do nosso coração. Deus não fica ofendido com a maldade do nosso coração. Mas ao ver cada um de nós agindo com maldade, planejando com maldade, orquestrando situações de maldade, Deus olha e Ele odeia o que a gente está vivendo. E perceba que Deus não odeia aqueles que estão fazendo maldade. Deus odeia aqueles que são maus. Esse é o problema. Da mesma forma que falamos semana passada, não se trata somente do que a gente faz, mas se trata de quem a gente é. E é por isso que Deus vai nos dando oportunidades como a dessa noite, para que a gente use esse repelente contra tudo que é tipo de desgraça, para que a gente viva esse relacionamento e para que a gente não seja idiota a ponto de viver planejando maldade com aqueles a quem a gente convive em todo o tempo. Tenha sabedoria, tenha sabedoria. E em terceiro lugar, nós precisamos também de um repelente para... Olha o restante do que diz o texto aí, bem no final. Agora a nossa dinâmica muda dessa construção do corpo para duas ações específicas que o texto faz questão de colocar para a gente. Vai dizer então que entre as coisas que Deus odeia é a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Dessa lista toda, talvez aquilo que não seja necessariamente próprio do nosso coração para a gente lidar, mas que talvez apareça como armadilha para a gente, sejam esses dois últimos pontos. Porque na maioria das vezes, se não é, pelo menos deveria ser, a gente tem quase que um alerta no nosso coração, lembrando a gente de coisas que já são demais de serem feitas. A gente acaba confessando intenções que a gente tinha um para com o outro. Eu já confessei aqui para vocês que uma vez eu briguei com a Lê, na outra casa que a gente morava, e aí quando a gente foi descendo, tinha uma escadaria para chegar até em casa, e aí, como todo casal brigado, vai um primeiro e o outro fica para ir depois, né? Batendo o pé na escada, fazendo toda aquela firula, né, idiota de se fazer numa briga de casal. E eu me lembro que quando eu cheguei lá embaixo, eu vi uma barata passando perto da porta de casa. E meus irmãos, coloca minha esposa trancada na jaula com uma onça, mas não põe uma barata na frente dela. Aliás, das irmãs todas ali, né? Você mata a barata, Eric? Não. Mata? Faz parte do estágio. Deixa eu ver você correndo da barata. E se ela voar, você mata ou não? Na mão, no tapa. É isso aí. Macho, né? Cabra macho, é isso. E quando eu cheguei lá e vi a barata,
na minha cabeça já veio diretamente, se a Lê ver essa barata, ela vai sair correndo. O que eu fiz? Abri a porta de casa, passei por cima da barata e falei, ela que se vire com a barata lá. Aí quando eu cheguei lá para dentro de casa, vem aquele peso no nosso coração, né? De falando, que coisa besta. Eu fui lá fora, matei a barata, depois falei para ela, ó, eu ia largar você trancada com a barata lá fora. Aí ela virou e falou, e eu ia colar seu olho com o Super Bonder. E aí foi começando a ficar um tanto quanto perigoso. E aí eu fui trancar a porta do quarto, né, aquela coisa toda. Mas, porque a gente vai pensando esse tipo de absurdo, mas em um momento ou outro a gente acaba confessando, volta atrás, e a vida segue normalmente. Mas essas outras armadilhas para a gente, é justamente de mostrar aquela pessoa que vive com um ar, um tom de falsidade. Porque alguém que fica inventando história e alguém que quer jogar um contra o outro, é uma pessoa falsa ou não? Sim. E você conhece muito bem as pessoas que são falsas. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma crise em relação a esse tipo de coisa. Pelo seguinte, se nós olharmos pelos parâmetros bíblicos, nós não apenas não devemos ser falsos, como tem alguns outros pré-requisitos que a gente precisa manter para que a gente consiga viver de uma certa forma bem. Então não é apenas a gente deixar de ser falso, mas é a gente ser honesto. Não é um valor bíblico para a gente? Não é só não sermos falsos, como nós sermos íntegros naquilo que a gente está fazendo, sermos verdadeiros. Mas me parece que há uma certa situação na nossa vida em que nós nos damos licença para sermos falsos, que é o relacionamento com aqueles que são falsos. Vou explicar o que eu estou querendo dizer. Quando chega aquele que é um parente falso, um amigo falso, um colega de trabalho falso, você sabe muito bem que ele não presta. Você sabe muito bem que ele é falso de tudo. Mas quando ele chega com um sorriso falso, você faz o quê? Retribui com outro sorriso falso. Você está sendo falso para não criar indisposição com o falso. É basicamente a gente responder à falsidade com uma dose igual ou maior da mesma falsidade. Está entendendo? É a licença de ser falso com falso. E isso não é só uma armadilha para tratar com os outros falsos, como é um problema em que a gente se acostuma com esse tipo de coisa. A gente se acostuma com tudo que é ruim. A gente se acostuma a tomar o cafezinho mais barato do mercado, mesmo ele sendo quase 80% de resto de trigo e de cevada, só com cheiro de café. E a gente toma aquilo lá, depois de um ano, você está tomando aquilo lá, e se é pilão, ou se é essa marca aí que está na sua cabeça, tanto faz. Se é um café gourmet, baseado ali na plantação de uma altitude, com um certo nível de acidez, aquela coisa toda programada, ou se é aquele café que já estava dentro da garrafa, mas aí como esfriou e você não quer gastar o café para passar outro, você comete o pecado, a atrocidade. Isso devia estar na lista das coisas que Deus abomina. Você pega ali aquela garrafa, vira dentro da panela de novo, deixa ferver aquele caldo de tristeza e desespero e joga dentro da garrafa de novo para tomar quentinho. Tá entendendo? Ô irmão, se você faz isso, pelo amor de Deus, faz isso não. Passa menos café, mas não faz isso, pelo amor de Deus. Porque vira só aquele caldo, aquele chorume para você tomar. E no fim das contas, você se acostuma com uma porcaria dessa aí. Da mesma forma, a gente traz esse tipo de chorume para dentro das nossas relações, para a gente viver dentro da maior falsidade, sorrindo, abraçando, convidando para perto, toda aquela coisa, e no fim das contas, somos tão falsos quanto são os falsos. E entenda que a gente precisa estabelecer alguns limites, porque entre a gente ser arrogante, superior, como nós vimos, e entre nós sermos honestos, a diferença é pouquíssima entre uma coisa e outra. Porque é bem verdade que você também não precisa ser aquele que parece que trocou a ferradura todo dia
dando coice em qualquer um que passa perto de você. Mas você também não precisa se entregar em relações a nível de falsidade. Porque a orientação bíblica para a gente, há pessoas que estão vivendo dessa forma, que estão sendo falsas e vivendo perto de você. É tão somente você deixá-los viver a vida deles, avaliando quais são os passos de melhora ou de piora daqueles que estão perto de você. Inclusive, já tem esse filtro muito bem estabelecido no seu coração. Existem pessoas que são falsas e maldosas de propósito, que sabendo que você é crente, vão querer dizer para você, você tem que me aceitar, você tem que conviver comigo, você tem que me levar para dentro da sua casa, porque afinal de contas você é crente, e Deus é amor, e quem ama, acolhe para perto de você. E quando alguém vier dizer isso a você, você repreenda em nome de Jesus, porque o que a Bíblia nos ensina não é viver em todo o tempo fingindo uma coisa e aceitando ser menosprezado, aceitando ser diminuído, aceitando ser ofendido com outras coisas que você não tem que aceitar dentro da sua casa. Simplesmente isso. A orientação da Bíblia, nesse sentido, para nós é: mantenha distância. Mas Deus não é amor? Deus não pode restaurar? É claro que pode. Mas saiba que toda restauração exige provas de restauração. Toda restauração exige manifestações de uma nova vida. Toda conversão exige sinais de santidade e discipulado no coração de alguém. Por que é que nas suas relações não é assim? Se você já teve contato com pessoas, e agora sim levando ao extremo como um exemplo, mas se você já teve contato com pessoas, mulheres que apanham dos seus maridos ou apanharam dos seus maridos, pergunta quantas vezes eles disseram que iam mudar. Pergunta quantas vezes eles chegaram para dizer: olha, perdoa, eu perdi a cabeça, eu nunca mais vou fazer isso. Não dá 2 dias, essa mulher está apanhando tudo de novo. Porque, queridos, não é porque Deus é um Deus de restauração e de recomeços, como graças a Deus Ele é, que a gente precisa aceitar e levar em conta todo e qualquer tipo de palavra de alguém que está dizendo que mudou. Simplesmente assim. Nós não vivemos com indiferença, mas nós vivemos em avaliação. Porque entenda que se alguém que está perto de você precisa passar por um processo de se refazer, precisa passar por um processo de abandonar coisas terríveis, precisa passar por um processo de deixar a falsidade, e ele ou ela chegar e dizer: eu quero mudar, aí sim, você deve ser o primeiro a estender a mão e dizer: vem aqui que eu te ajudo. Mas ao mesmo tempo, nos primeiros 2 ou no máximo 3 sinais de que a pessoa não mudou em absolutamente nada, você pode largar a mão também com tranquilidade no seu coração. Porque só carrega o peso de ser falso com quem é falso quem quer. Simplesmente isso. É claro que dói. É claro que traz mágoas, traz marcas profundas que provavelmente nunca mais saiam da sua mente. Mas é uma questão de você escolher entre ser aquele que ajuda de fato, mas também é a questão de você escolher não ser aquele que em todo tempo vai ser violentado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua casa, na sua integridade física. Esse tipo de coisa, meus irmãos, ninguém tem obrigação de passar. Ninguém. Jesus sofreu quietinho na cruz, porque ele tinha uma missão muito bem definida. E quem precisava, de certa forma, provar e mostrar os frutos de ir até as últimas consequências do amor para a humanidade era o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E ele fez isso. Me permita a comparação para dizer para você que se você morrer numa cruz por outra pessoa, o máximo é uma comoção. Você não precisa abrir mão da sua vida para carregar atrás de você gente falsa que faz mal para você. Você tem
a obrigação espiritual de ser o primeiro a trabalhar para a restauração. Mas você não tem obrigação de sofrer quieto, de sofrer em silêncio, de aceitar a violência, em nome de alguém que, na verdade, é abusador e falso na relação contra você. E é olhando para esse tipo de coisa que, mais uma vez, a gente precisa do nosso repelente. Porque senão, entre ser falso com um e ser falso com outro, está todo mundo falso no mesmo balaio. E aqui, não é porque é só com uma ou duas pessoas que Deus não iria odiar você que vive sendo falso. E aí eu me lembro, quando eu penso nesse tipo de coisa, e talvez para ilustrar e você refletir sobre isso, inclusive, leia essa semana, se você puder, o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Porque no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, você encontra um momento em que Davi está tendo uma conversa um tanto quanto desafiadora com Natã. Para lembrar, você sabe, mas só para te lembrar. Davi, no momento em que ele já está empossado como rei, está vivendo as primeiras glórias do seu reinado, está vivendo aquele momento de bênçãos e de ganho de guerras e tantas coisas assim. Davi, em um momento, está passando pelo corredor do castelo, palácio, sei lá se era um castelo, né? Uma casa muito grande que ele morava. E ele olha por um lugar específico e ele vê uma senhora tomando banho. E ao invés de ter a reação que um homem de Deus teria, que é de fechar os seus olhos e sair daquele ambiente, Davi resolve dar só uma espiadinha ali, só para conferir o que estava ali diante dos olhos dele. E acontece que essa pequena concessão de Davi, de olhar e de nutrir o desejo pelo olhar, leva ele agora a chamar essa mulher e obrigá-la a se deitar com ele. É nesse momento que então Batseba engravida de Davi, e Davi agora tem um problema, porque um dos líderes do seu exército, Urias, é o marido legítimo daquela senhora. E Davi tem ali então uma das situações de maior falsidade dentro das narrações do texto bíblico, que ele praticamente chama Urias para dizer assim, Urias, vai para a guerra, e é o seguinte, você sabe que está para nascer um líder de guerra tão bom quanto você. Você está sabendo que no Oscar de melhor guerreiro de Israel, não tem nem competição para lidar com você. Você sabe que o melhor guerreiro de Israel, quando foi aprender, você já estava voltando como mestre. Você sabe disso, né, Urias? Então, seguinte, pega a espada e vai lá, porque você é top. Vai lá porque você vai ganhar o negócio para a gente. E acontece que Urias vai de forma planejada do que Davi já estava fazendo, na batalha, por ser um dos primeiros na fila, Urias então é morto. E agora, na cabeça de Davi, está tudo muito bem resolvido, porque o marido daquela mulher já morreu, vai nascer um filho, é fácil, é só dizer assim, antes da guerra, Urias dormiu em casa, e aí engravidou, simplesmente. Já que ela engravidou do Urias e ele morreu, deixa eu ser um rei bondoso, Batseba, vem cá, que o pai vai cuidar de você. É isso. E no fim das contas, Natã é enviado a Davi, também num ato de coragem, porque o rei poderia mandar matar qualquer tipo de profeta, inclusive o que foi repreendê-lo. E Natã conta uma história para Davi. E diz assim, olha Davi, imagina um homem que vai para o campo e lá ele rouba e tal, aquela coisa toda, e Natã pinta um cenário todo que está refletindo a vida de Davi. E aí no fim das contas, a resposta no capítulo 12 de 2 Samuel, diz que Davi se revoltou, Davi se encheu de ira, praticamente dizendo, onde é que está o miserável que quem vai matar esse desgraçado sou eu. Me mostra onde é que está o infeliz. E a resposta de Natã é direta a Davi, dizendo assim, besta, o homem da história é você mesmo. Porque ninguém viu o que você fez com Batseba e ninguém viu o plano que você estava fazendo com Urias. Mas tem um Deus que não perde nenhum detalhe da existência de cada um de nós, que estava lá vendo você. E ele me mandou aqui para dizer, é você, Bocó. É você, bonitão, o homem dessa história.
É esse tipo de falsidade que a gente acaba trazendo para nós, dizendo que, eu odeio, ou odeio não, que é uma expressão forte para se dizer na igreja, né? Mas que você pensa, que eu sei também. Então, enfim. Mas dizer, eu não vou com a cara de fulano porque ele é fofoqueiro. Eu odeio a fofoca que aquele vem me trazer. Mas a hora que aquela amiga sua do trabalho chega para sentar na mesa do lado, a vida da empresa inteira está exposta diante de uma conversa. É aquele tipo de situação em que, para a gente viver bem com os que são falsos, a gente se faz como um falso. E quando a gente se levanta para repreender, quando a gente se levanta para falar contra, ou então para simplesmente dizer, ó, fulano como é um falso miserável, é como se Deus também usasse na boca de Natã, ou em outras situações, dizendo assim, ô queridão, você é igualzinho. Como é que vai ser? A resposta de Davi mudou muita coisa naquilo que ele continuou a viver. Davi, ao ser confrontado, não quis matar o profeta. Davi não quis inventar uma segunda história. Davi não quis colocar na conta de outra pessoa ou dizer que era mentira. Davi simplesmente disse, pequei contra Deus e contra os céus. O repelente para a nossa falta de personalidade ou de honestidade, que nos faz viver à base da falsidade, é a gente saber quem a gente é e assumir os nossos erros. Como diriam os jovens, assume seus B.O., parça. Simplesmente, abre o olho, viva de maneira decente, aprenda a viver. E eu garanto para você que se você fizer uso desse repelente e anotar no seu coração cada uma dessas dicas, o seu ano vai ser muito melhor. Não porque você se tornará alguém muito melhor, mas porque você vai viver uma vida decente. O que Deus espera é simplesmente pessoas que vivam de forma decente. O repelente para a altivez do coração, para a superioridade, é a honestidade, a sinceridade e a humildade. Para a maldade, é a gente lembrar quem a gente é e constantemente lembrar ao nosso coração quem o Deus a quem servimos é, para que a gente largue mão desse tipo de coisa. E em terceiro lugar, o antídoto para a falsidade é a gente viver de forma íntegra, ainda que custe relacionamentos, ainda que custe sorrisos que você ganharia. Porque já diz o ditado, nada paga uma noite bem dormida daquele que é honesto com todas as coisas. Desculpa aí porque isso não é ditado nenhum. Me veio um ditado na cabeça, eu esqueci e inventei isso agora, tá? Então, é isso. Saber que você é íntegro, que você é honesto e tirar de você o peso de ter que viver uma vida dupla, tripla, quádrupla para ser um diante de Deus e diante dos homens. Aí então, você vai ter a abertura de relacionamentos. Aí então você vai ser alguém querido pelos que estão perto de você. Porque você simplesmente é alguém decente. Simplesmente. E como eu esqueci de fazer domingo passado, olha aí para quem está do seu lado e fala para ele, vamos ser decentes? Vamos deixar de ser sem vergonha? Não fala não. Deixa quieto. Só o ser decente tá bom, né? Vamos viver uma vida decente, uns com os outros, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém? Que o repelente acompanhe você durante todo esse ano. Se você pudesse, coloque de pé. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. E em alguns minutinhos, o desafio é que, de olhos fechados, por favor, feche seus olhos, para que você coloque diante de Deus, nesse momento, uma pergunta simples, mas honesta, para dizer assim, Deus, dentro dessa lista aqui, que a Tua Palavra trouxe para a gente hoje, qual é a parte desse negócio aqui que eu estou vacilando? Qual é a característica que o Senhor odeia, que eu insisto em cultivar no meu coração? O que é que eu estou deixando de lutar contra para ser agradável ao Senhor e ser agradável ao outro também?
E inclusive, nos diz a palavra de Deus lá em 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo mal e fazer muito mais por cada um de nós. Talvez essa seja uma noite que você precise aprender a se arrepender dos seus pecados e dizer assim: Senhor, de fato, eu não somente sei que estou fazendo errado, como continuo a fazer. E você pode pedir ao Senhor que derrame da graça dEle, do perdão da vida dEle sobre você, para que esse não seja apenas um ano novo, mas para que durante esse novo ano você seja refeito de novo, para viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Ó Deus, esse é o momento, Pai, em que todos nós aqui somos absolutamente iguais. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós insistimos com erros que não deveríamos, todos nós vacilamos em várias áreas, Pai. E da mesma forma, todos nós estamos diante do Senhor, e a graça perfeita do Senhor também está sobre nós, Pai, para que cada um de nós possa ser alcançado por essa graça maravilhosa, inexplicável, abundante, que nos ajuda a deixar de termos características de pessoas que o Senhor odeia, para passarmos a assumirmos o jeito de viver que os seus discípulos precisam ter, Pai. E é bem verdade que, mais uma vez, se for para ser sozinho, pelas nossas ideias, pelas nossas impressões, Deus, aí é só ladeira abaixo, porque a gente não consegue, Pai. E é justamente por isso que nós recorremos ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos toma pelas mãos e nos ajuda a refazermos a nossa vida, nos ajuda a assumirmos os nossos erros e a aprendermos a não cometê-los mais, para sermos então aqueles que vivem a experiência única que o Senhor promove, de que aqueles que estão em Cristo vivem esse movimento de absolutamente todas as coisas serem novas no Senhor, Pai. Por isso pedimos que a Tua graça nos alcance, nos renove, quebre, Deus, os nossos preconceitos e, inclusive, nos ajude a entender que talvez nós não somos tão bons quanto a gente imagina que é. E precisamos do Senhor muito mais do que a gente imagina que precisa, Pai. Renova, Deus, o nosso coração para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos ao Senhor essa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão, a consolação, as advertências do Santo Espírito do Senhor sejam com a gente hoje e eternamente, até que o Senhor volte para nos buscar e a gente não precise mais se preocupar com esse tipo de coisa, mas tão somente viveremos a realidade da eternidade com o Senhor, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te dê uma semana de renovo, de vitórias em nome de Jesus. Dá mais uma vez aquele sorrisão bonito aí, dá um abraço em quem está perto de você, que Deus abençoe a sua semana, e nos vemos lá na cantina, vai embora não, passa por lá.